Olá, seja bem-vindo. Eu sou o João Miguel, adestrador. Esse aqui é o Horus Dog brasileiro. E antes de mais nada, enquanto eu brinco com o Horus, a gente vai tendo uma conversa, quero falar de um tema que está sendo bem complexo, não só para os meus clientes, mas claramente muita gente está passando dificuldade com isso, que é a rotina da família. Eu também tenho passado por isso. A partir do momento que a gente começa a fazer um trabalho de adestramento, a gente, claro que começa pelo nosso cão, né? O Horus, ele era no início a estrela. Busca. Aqui, garoto. Aí, muito bom. O Horus no início ele era a estrela aqui de casa. Tudo que eu fazia com ele. Mas, conforme eu vou trabalhando mais, vou tendo menos tempo para passar com o cachorro, para trabalhar os treinos dele, naturalmente o comportamento dele vai piorando. E é isso que as famílias têm muita dificuldade de entender sobre o comportamento do cão em casa. Que a construção do comportamento canino, ela é uma coisa que acontece naturalmente. Esteja a gente interagindo com o cachorro ou não. Se eu tô fora de casa, o Horus vai lá, acha a minha lata de lixo, ele começa a mexer, claro, ele vai querer mexer, a lata de lixo tem o cheiro, tem a textura, tem o plástico que é legal, faz barulho, ele vai lá, começa a mexer no lixo, ele derruba a lata de lixo, pega, vê ali que tem um lixo dentro, às vezes tem alguma coisinha para ele comer que tinha um cheiro legal, às vezes era alguma coisa que ele gostaria de roer. Aquela situação é uma situação que reforça o comportamento que ele acabou de ter. Ele aprendeu que dentro da lata de lixo tem coisa boa. E quando ele for olhar uma lata de lixo futuramente, ele vai olhar a lata de lixo e pensar, né? Isso aqui é legal de derrubar, isso aqui é legal de fazer. E quanto mais vezes ele faz, maior é a tendência do cão de repetir aquele comportamento. Então, se todo dia, ao longo de um mês, eu saí de casa para trabalhar, o Horus ficou aqui parado, sozinho, olhou para a lata de lixo, foi lá e mexeu nela, esse comportamento ele foi reforçado bastante vezes. Ele destruiu todos os dias a lata de lixo. Ele roeu todos os dias a parede. Ele todos os dias roeu a mesa, roeu a cadeira. Estando eu presente ou não, ele está construindo esse comportamento na base da repetição. Ele começa a entender que só por ele, a gente tem que entender que só por ele fazer esse comportamento repetidas vezes, muito bom, ele vai criando esse padrão e ele vai manter esse padrão depois. Então, se a gente está com um problema do nosso cachorrinho de construção de comportamento, a gente tem que entender que o Horus, ele vai fazer esse comportamento só por ele já ter feito antes. Cada vez que ele faz, cada vez que ele reforça aquilo ali, é um pontinho a mais para ele fazer. E aí, é claro, né? Muitas vezes a gente está com esse problema, seja num passeio, que o passeio está muito ruim, a gente continua passeando com o cachorro todos os dias ele late para o cachorro do vizinho, todos os dias ele entende um pouquinho mais, cada vez que ele faz aquele passeio, entra um pouquinho mais na cabeça dele a ideia de que a minha função é latir para o cachorro do vizinho, a minha função é espantar os cães que estão chegando, e quanto mais isso vai sendo reforçado com ele, mais ele vai continuar fazendo. Pior vai ficar o passeio, pior vai ficar o comportamento dele com outros cães. Então qual é a resposta para isso? Muitas vezes a primeira resposta é evitar que o cachorro erre. Se ele está errando no passeio, eu vou parar de passear um pouquinho com ele. Antes de eu voltar a passear, eu vou analisar o que eu posso melhorar no comportamento do Horus. O que eu posso melhorar no comportamento do meu cão. Busca aqui. Bom garoto. E quanto mais eu continuo construindo esse padrão, mais o cachorro vai ser difícil de corrigir depois. É óbvio, poxa. Se eu tenho um cachorro que passou um ano todo dia saindo, passeando perto de casa, latindo para tudo e para todos, às vezes já chegou até a morder um cachorro, a morder uma pessoa, esse cachorro vai ser muito mais difícil de trabalhar do que um cachorro que está fazendo isso há 2 dias, 3 dias, há 1 mês, 2 meses. Então, se o teu comportamento está afetando o seu cãozinho, ou o próprio comportamento dele já está reforçando aquilo ali, você às vezes vai ter sim que parar um tempo, vai ter que parar de passear, vai ter que tirar a lata de lixo de onde ela tá, tirar o rolo de papel higiênico de cima da mesa de onde ele pega, e você vai ter que blindar primeiro o ambiente para que aquele comportamento não continue piorando. E quando você blinda o ambiente, você pode fazer um trabalho para melhorar aquele comportamento ativamente no meio tempo. Então eu não passeio mais com o Horus, eu não brinco mais com ele. O que eu faço é, eu treino. Eu pego, se eu sei que o Horus não vai me trazer de volta o brinquedinho, eu não vou jogar o brinquedinho para ele sem ele ter uma guia, uma coleira, sem eu poder pescar ele, buscar ele.
Porque senão eu vou jogar o brinquedo, ele não vai trazer o brinquedo para mim, ele vai dizer, o brinquedo agora é meu, eu vou correr atrás dele para pegar o brinquedo, ele vai fugir de mim, aquilo ali virou uma brincadeira para ele, eu ainda por cima recompensei agora um segundo comportamento. O primeiro comportamento é ele não traz o brinquedo, o segundo comportamento é quando eu vou pegar alguma coisa com ele, ele foge de mim e vira uma brincadeira. Busca. Aqui. Aqui. Vamos, na minha mão, vai, busca. Deixa. Muito bom. Então essa construção, conforme a gente vai fazendo, conforme a gente vai melhorando, aí a gente vai voltando com a rotina do cachorro. Então se você tá com um problema com o seu cachorrinho hoje de comportamento, seja dentro de casa, seja na rua, entenda que só por ele repetir aquele comportamento, o comportamento vai piorar. Você vai ter que blindar o ambiente, melhorar o ambiente dele para que aquele comportamento não se repita sozinho, só quando o cão está lá, sem a sua presença. E quando a sua presença estiver incluída, você vai preparar a situação para aquilo ali virar um treino. Não é mais o eu levo o Horus para passear. Não é mais eu jogo o brinquedinho pro Horus. Agora é, eu pego o Horus e eu treino ele. Isso aqui eu vou botar a guia. Eu vou fazer, se é o problema no passeio, eu vou fazer um treino em casa. Eu vou levar ele. Ah, beleza. Em casa ele tá acertando, ele tá nota 10 em casa. Agora eu vou pra rua. E essa construção, claro, às vezes é muito mais difícil do que parece. Porque o cãozinho já errou tantas vezes, aquele comportamento já tá tão fixo nele, que agora é muito mais difícil de corrigir. Muita gente com filhote passa por isso. E a pessoa não sabe o erro que ela tá cometendo. O filhote está aprendendo a roer a casa, está aprendendo a roubar a meia, a roer chinelo, está aprendendo a fazer bagunça quando a pessoa chega em casa, está aprendendo a passear de qualquer jeito. E a pessoa não vê que ela está no momento de ouro, que é de treinar o filhote, que é um livro em branco, ela vai escrever tudo do zero e deixa passar esse momento, porque ela acredita, ela já ouviu falar, não, quando ele fica mais velho melhora. Aí quando ele fica mais velho, ele passa de ser o cachorrinho que era o filhote que só puxava na guia, começa a latir para os outros cães, começa a vir agressividade, começa a vir reatividade, e você começa a ter uma situação bem pior porque não trabalhou o filhote na hora certa. Então, se o teu cachorro é adulto, tá com problemas comportamentais, o melhor momento de treinar ele não é hoje, era ontem. O segundo melhor momento é hoje. Então, né, tá na hora de começar, né, Horus? Busca lá. Indo adiante. Muita gente vai ter dificuldade de preparar o ambiente e, claro, além de preparar o ambiente, vai ter dificuldade na própria parte da rotina da família, em como faz, o que faz, quando faz. Então, se você tem dificuldade de preparar o ambiente, se o seu cachorro mora num apartamento, ele não tem um espaço que é dele, ele é obrigado a ficar solto no apartamento, você vai obrigatoriamente ter que construir um conjunto de comportamentos contrário àquele comportamento que ele tem. Exemplo, vamos dizer que seja ainda tema da destruição. O Horus não consegue ficar parado, quando eu saio de casa ele está destruindo o apartamento inteiro. Tá bom. Eu não consigo mexer o meu apartamento de uma maneira que eu vou blindar ele para o Horus não poder destruir. Ok. Então eu vou ter que trazer alguma coisa que vai redirecionar a atenção e a energia do meu cachorro de maneira com que ele vai parar de destruir o apartamento. Então vamos pensar. Eu saio de casa, ele fica ocioso. Então o primeiro passo que eu posso fazer é gastar energia antes de sair de casa. Se eu tenho um cachorro com muita energia acumulada, a chance dele fazer arte é maior do que se ele está com pouca energia acumulada, é claro. Então eu vou começar a fazer um passeio no início do meu dia, não mais no final. Não vai ser quando eu chego, vai ser antes que eu saio. Mas João, sai muito cedo. Não tem problema, leva ele, joga uma bolinha, lembrando, né? Esse passeio ele tem o foco de gastar energia. Então uma coisa é eu gastar a energia do meu cachorro correndo. Outra coisa é eu fazer um passeio caminhando com ele de 5 minutos. Um passeio de 5 minutos, muitas vezes, vai gastar 10% da energia que ele tem. Se eu levo ele num terreno próximo da minha casa, uma área que tem grama, que eu vou poder jogar uma bolinha, e eu faço 5 minutos de bolinha, que ele corre, busca a bolinha, traz para mim, é muito mais intensidade de exercício. É isso que eu quero com o Horus. Eu quero que ele canse, quero que ele chegue em casa com aquele estado de, meu Deus do céu, foi muita coisa hoje. E depois que ele tá assim, é que eu vou sair pro meu trabalho. Mas se eu só deixar ele na casa, daqui a 2, 3, 4 horas ele vai melhorar, ele vai não estar mais cansado, vai levantar, vai tomar uma aguinha, vai achar alguma coisa para fazer, e se ele tá com esse padrão de comportamento que é de roer as coisas, o que ele tá achando para fazer é, tá achando alguma coisa para roer. Então o que eu vou fazer? Eu vou antecipar esse problema e eu vou dar algo para ele muito melhor de roer, muito melhor de gastar a energia dele, do que simplesmente uma toalhinha com um petisquinho dentro.
Um brinquedinho que eu boto a raçãozinha dentro que dura 10 minutos. Eu tenho que dar alguma coisa que vai ser o suficiente para deixar ele preso durante horas naquilo ali. Existem opções, existem chifre de boi seco, existe orelha de porco seca, existe osso defumado. Até hoje, a melhor opção que eu vejo, que os cães realmente grudam, adoram aquilo ali, amam de paixão, e eles preferem muito mais ficar roendo aquilo do que a casa, é o osso cru natural. Vai no açougue, pega um osso grandão, um osso, por exemplo, de fêmur de boi, você vai pedir para o açougueiro cortar esse osso em pedaços, e você vai dar um pedaço a cada 2, 3 dias para o seu cachorro, um pedaço a cada 2 dias. E o seu cachorro vai se entreter com aquilo ali, vai se envolver, vai ser maravilhoso. Horus, busca aqui. Busca, Horus, busca. Isso, garoto. Olha a diferença aqui, importante, né? Aproveitar para fazer essa observação. No início, eu dei o comando para ele, ele não me obedeceu. O primeiro busca foi um comando. Os outros 2 buscas, né? Então eu falei, Horus, busca aqui. Ele buscou o brinquedo e largou onde ele estava. Ou seja, ele não fez o movimento que eu queria. Depois eu só incentivei ele, eu só botei mais energia. Busca, busca. Isso não é mais um comando. Já virou só energia. Então, se o seu cão está tendo problemas comportamentais, o segredo é esse. Você vai, primeiro, entender que só por ele fazer aquela atitude, ele já vai reforçar aquele comportamento. Então você vai blindar o ambiente. Se você não puder blindar o ambiente, você vai dar algum jeito de diminuir a incidência daquele comportamento e você vai construir o comportamento contrário, enquanto você não deixa ele repetir. Então, se ele late para os outros cães na rua, eu vou parar de sair com ele na rua, eu vou começar a treinar o passeio dele em casa e depois eu vou começar a expor ele mais. Depois eu vou começar a aumentar a minha dificuldade. Era isso. Obrigado por ter assistido. Se você está tendo dificuldade com seu cãozinho realmente é um caso complexo, fala com um profissional. Não precisa passar trabalho e não adia mais. Quanto mais você adia, mais ele repete o comportamento que você não quer, mais constrói o comportamento errado, depois vai ficar pior para trabalhar ele. Um abraço.